Olá pessoal, então a aula de hoje é em reposição à nossa aula de terça-feira dessa semana, né? Que foi dia 30. Essa aula vai ficar disponível, então essa aula é assíncrona. Na terça-feira dessa semana tivemos um problema, né? Na verdade, tivemos dois problemas. Inicialmente a gente havia programado para ter uma palestra, mas o nosso palestrante ele não pôde estar na palestra porque tivemos um grande problema em todo o estado, tanto em termos de energia elétrica quanto em termos de conectividade, né? Até por esse motivo a aula será assíncrona, então eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês e vocês vão ter aí, eu vou deixar 2 semanas para que se faça atividade. Então, no fim dessa apresentação eu vou passar mais uma atividade, né, para a gente dar continuidade nos exercícios da disciplina. Então, assim, no momento, o nosso plano B, a princípio, era fazer uma aula online, né, tirando dúvidas. Assim, eu pretendo fazer algumas aulas online para tirar dúvidas, passando alguns exercícios. Naquele momento não deu, porque eu também fui afetado pelo vento aqui. A gente ficou sem energia por mais de 24 horas e com isso eu não consegui fazer upload do material, né? Então, eu estou fazendo o upload agora e vou deixar um prazo maior porque eu acredito que alguns ainda não tenham acesso à internet e nem à energia elétrica. Então, essa atividade de hoje, assim como essa aula, ela vai ter um prazo maior, certo? Para as nossas aulas online, eu vou eu vou estar passando um pouco mais de assunto para que a gente possa estar marcando a nossa primeira aula online. O nosso próximo assunto, que eu não vou passar hoje, vai ser para a próxima semana, é o if-else, né? As lógicas de se ou se não, né? Aí, após essa aula, eu acho que a gente já vai ter um material suficiente para fazer uma discussão online e após isso também fazer o nosso primeiro trabalho, né? O nosso primeiro trabalho com nota. Então, assim, primeiro eu vou passar esse conteúdo, aí vou passar alguns exercícios e a gente vai destinar talvez uma semana só para a resolução de exercícios sem material teórico, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Espero que tudo volte ao normal aí na medida do possível e a gente, por causa de toda essa tempestade, literalmente, né, essa tempestade que aconteceu, o prazo será estendido, tá? Não se preocupem quanto a isso. Então vamos lá. Dando início então ao nosso programa de hoje, vamos começar com a inclusão de algumas bibliotecas, né? Então vamos lá. Lembrando que quando eu coloco um comando novo, eu faço comentários no texto, isso é interessante, essa diferenciação para vocês saberem que aquilo que está comentado no texto, eu sempre vou disponibilizar os algoritmos para vocês, o que estiver comentado foi o que eu passei de novo, e o que não estiver comentado eu já expliquei em algum outro momento. Então vamos usar a biblioteca Studio, SD TIO Studio, eu chamo ela, .h, ou STDIO, como preferirem, né? Include, vamos lá, biblioteca, essa eu chamo de stdlib, é mais uma forma de chamar ela, né? O importante é que a forma que vocês digitem, né, coloquem essas funções e esteja escrita da forma correta, né? Aí a pronúncia não é problema neste caso, né, para que a gente se entenda. Locale.h, include IOStream, que é a minha preferida porque ela tem uma vasta quantidade de funções. Use namespace std, né, standard. Percebam que tudo ficou verdinho, tudo ficou negrito, significa que a princípio nada foi digitado errado. Rapidamente, né?
IOStream é para funções básicas, por exemplo, cout, né, no C++, loqueio para inclusão de biblioteca, a gente vai estar usando linguagem em português, por isso eu coloquei ela ali. stdlib é usada para system, por exemplo, system pause, qualquer função que utilize system. E studio ali, né, .h é usado para printf, por exemplo. Ou seja, a stdlib e a studio elas estão dentro da IOStream. Então, se você digitar IOStream, automaticamente você não precisa dessas duas para a maioria das funções. Eu estou colocando elas porque tem gente que prefere usar a stdlib e a studio do que a IOStream. Na dúvida, podem colocar as duas, tá? Aqui não é um problema de excesso, porque essas bibliotecas elas não exigem um esforço computacional muito grande para carregar. Então, vocês podem colocá-las sem problema nenhum, né? E com isso, vocês podem estar usando mais funções do C sem se preocupar. Então, a gente vai fazer estrutura padrão. Agora, a nossa estrutura padrão, além do int main aqui, ela vai ter o setLocale, né? lc underline all, vírgula português, né, entre aspas duplas, português. Aqui tomem cuidado com a digitação, pois alguma coisa errada a gente viu na aula anterior pode não gerar um erro, mas fazer com que a função não funcione, né, se o português estiver escrito de forma incorreta. Então, vamos colocar aqui só um cout. Opa. Continuação. Não, vamos colocar aqui aula, se não me engano esta é a aula 3. Barra N para pular linha, né, pessoal? Lembrando que a gente tem duas opções de pular linha e ponto e vírgula para terminar esse comando. Vamos colocar aqui um printf para mostrar que funciona, que é mais clássico, né? O printf ele vai entre parênteses, né? E o que tiver em texto também vai entre aspas duplas. Então, essa aqui é a utilização do printf. Beleza? Barra N também. Fiquem à vontade para usar qualquer um dos dois. Eu prefiro usar o printf assim, existem outras formas de usar o printf também, porque essa forma é uma forma mais simples, né? Em relação, quando a gente começar a desenvolver os programas, a gente vai podemos, né, colocar o cout e o printf. Eu prefiro usar o cout porque ele é mais simples, até para explicar. Mas caso vocês, então eu vou explicar em cima do cout. Caso vocês prefiram usar o printf, não há problema nenhum. Podemos usar o printf também, tá? Eu vou tentar explicar da forma mais simples para que vocês entendam e consigam desenvolver o programa, porque são funções equivalentes. Mas caso alguém tenha alguma preferência, se funcionar a função, não há problema nenhum em utilizá-la. Então vamos dar sequência aqui. Com isso eu fecho a parte padrão, né? Eu posso colocar aqui um system pause. Lembrando que o system pause aqui eu não vou colocar o comentário, mas é para pausar o programa e para que eu consiga ver se está rodando, né? E um return 0, ponto e vírgula, fechou para fechar o programa, né? E com isso a gente encerra aqui, dá até para deixar na mesma linha aqui, né? Aí ele fechou o programa. Então aqui a gente tem a estrutura básica mesmo para o programa. Inclusão de bibliotecas, linguagem padrão, int main, utilização em português, System Pause Return 0. Vamos rodar só para ver se está tudo funcionando plenamente, né? Aqui. Eu tenho que salvar em algum lugar. Vou colocar aqui na área de trabalho só para funcionar. Percebam que deu um erro. Opa, escrevi alguma coisa errada. Include std.h. Error. O que nós escrevemos errado aqui? stdio.h. stdlib. Vamos tirar, fazer um teste só sem ela para ver se é ela realmente está gerando erro.
Infelizmente é aquela função que está gerando erro. Include está escrito certo. Aqui ó pessoal, é estúdio, né? Não estúdio. Então vamos corrigir isso aqui. Foi só um erro de digitação, me desculpem. Perfeito. STDIO. Agora sim, plenamente funcionando com todas as bibliotecas. Depois eu vou mostrar a janela de apresentação, né? Só para a gente poder dar sequência aqui na apresentação. Bom, então a atividade de hoje, né, que eu vou propor para essa semana, lembrando que vocês vão ter 2 semanas para passar, então fiquem tranquilos em relação ao prazo, né? Vai ser desenvolver um programinha básico de um jogo sem estar utilizando if-else. Por quê? Porque o if-else ele abre uma estrutura consideravelmente grande de possibilidades. Então a gente vai estar utilizando o if-else só adiante quando tivermos esses conceitos iniciais bem consolidados. Então vamos lá. Na aula passada nós vimos a inicialização de variáveis. Então a ideia de hoje vai ser utilizar essa inicialização de variáveis para criar uma estrutura básica para um jogo, né? Então, qual seria a estrutura básica para um jogo? Int, né, para inicialização de variáveis inteiras, vidas. Com isso eu consigo contar quantas vidas o jogador tem. String para nome, ou seja, com o tipo de variável string eu consigo determinar um nome através de caracteres, né, vários caracteres do jogador, né? Então vamos lá, começando o programa. Esse é o meu exemplo para vocês. O exemplo de vocês pode ser semelhante, tá? Agora a ideia desses exercícios, pessoal, não é que vocês façam exercícios extremamente complexos, tá? O que eu conto nesse tipo de exercício é mais a participação de vocês. Ou seja, façam exercícios simples, testem o programa. O importante é que ele rode e que tenha as funções que eu peço, para que a gente consiga evoluir, certo? Quando for uma atividade avaliativa, como a gente vai ter, né, alguns trabalhos que vocês vão ter que desenvolver os programas de vocês, que eu vou passar depois de ter um certo número, né, de um certo volume de informações, aí sim procurem fazer o máximo possível, né, para que ele se torne mais interativo, mais simples e melhor apresentável, né? Aí sim é interessante que vocês tomem um pouco mais de tempo para fazer essas atividades. Nesses exercícios, a ideia são exemplos básicos, simples, para que vocês possam aplicar os conceitos que eu vou estar explicando no decorrer das aulas. Então tá, vamos lá. Cout, então, como é que eu faço agora para... Primeiro eu criei 2 variáveis, né, que são a variável vidas e a variável string nomes, né, ou seja, o tipo de variável string nome. Ou seja, eu criei uma variável para armazenar uma função, alguma coisa ali dentro, né, um nome ou um número. Agora, lembra que quando eu crio a variável, mostrei no exercício, na verdade na aula anterior, eu tenho 2 formas de criar. Eu posso criar ela com nome definido, com número definido, ou eu posso criar ela sem nada, sem essa predefinição e pedir para o usuário informar o que ele quer que fique nesta variável. Então, eu vou pedir para que o usuário informe. Então, por isso eu coloquei esse out para apresentar isso para o usuário, quantas vidas o jogador comprou. O jogador comprou. Ponto de interrogação, aqui um /n, né, para pular linha, invertido, e tocamos ficha aqui no programa. Aí, um comando novo aqui, que eu não havia explicado para vocês, é o cin, vidas. O cin, então, vamos colocar aqui o comentário, ele serve para, para o lado normal, entrar com valores. Então ele entra com valores. Então aí entramos com valores, no caso vai aparecer para o operador, então ele vai digitar quantas vidas e
Beleza. Se você quiser que a quantidade de vidas fique digitada na mesma linha, é só você não dar o /n e deixar um espaço ali para que entre com essa informação. Podemos fazer isso, né? Vamos fazer isso para mostrar como fica de uma forma diferente. Então, que é bem interessante assim para ficar o programa mais compacto, né? Sem pular muita linha. Então, quantas vidas o jogador comprou? Espaço, e daí vem o vidas. Então, vai ficar na mesma linha essa informação. Vamos compactar nosso programa, que é o máximo, né? Pessoal, quando eu quiser digitar mais variáveis ali para o mesmo tipo de entrada, eu posso fazer. Por enquanto a gente não está fazendo isso, mas adiante a gente vai fazer, tá? Então hoje o novo é o CIN para inicializar essas variáveis. Então vamos dar sequência, cout para apresentar para o usuário. Mais uma pergunta, qual o nome do player, né? Posso colocar jogador, vou colocar player que fica mais bonito, o que vocês acham? Qual o nome do player? Aqui vamos dar um /n, vamos, né? Dar um /n só para... Opa, ó, viu que não ficou azul aqui, pessoal? Isso significa que está errado. Por quê? Porque o /n ele funciona para pular linha quando está dentro de texto, né? Então tem que ser aqui dentro. /n, pulamos linhas, pulamos linha, qual o nome do player, certo? Ok, temos aqui qual o nome do player, que pode ser qual o nome do jogador, né? E daí eu dou um CIN aqui, nome, né? Se eu colocar aqui um CIN jogador, vai funcionar, pessoal? Não vai, né? Por quê? Porque eu inicializei a variável com o nome. Então eu tenho que usar a mesma variável que eu criei para armazenar essa informação com o CIN, certo? Aí o que vai acontecer? De forma bem simples, eu vou dar um cout. Ó, aqui que está o legal do cout, ó. Eu consigo agrupar essas informações. Vou começar com um texto, então, /n. Vamos colocar aqui o jogador, para variar, né? Não ficar o preferido... aqui não precisa de espaço, né? Não ficar o preferido player, o jogador. Temos as duas opções aqui. O jogador, aí eu coloco um espaço aqui, eu coloco o menor e coloco aqui nome. Olha só que legal, eu consegui com o cout colocar texto e também uma variável que está dentro do algoritmo, né? Então vai aparecer o jogador, nome, daí eu vou colocar aqui outra parte de texto, o jogador nome, espaço, tem, espaço, desculpa, aqui, vidas. Então ficaria assim, o jogador João tem 3 vidas, por exemplo, né? Aí a variável vidas e aqui como texto para fechar esse problema, vidas /n invertido para pular a linha e fechar o meu programa. Então vai ficar assim, o jogador tem tantas vidas. Eu tenho que cuidar com os espaços aqui, porque se eu não deixar esses espaços, o que vai acontecer, pessoal? Vai colar o texto ali, né? Então o espaço ele vai ser criado sempre quando eu estiver fazendo texto, nunca quando eu estiver trabalhando com variáveis dentro do computador. Então fechamos o nosso programa, né? System pause, return 0, certo? É isso, pessoal. Então para eu vou apresentar aqui o resultado dele, né? Vamos fazer uma breve revisão, então, só para fechar esse programa. Include stdio, percebam que deu um erro no meu programa anteriormente que eu tinha invertido a letra. stdlib, ó, para ficar mais fácil, talvez, de gravar, as duas são std. Então, std de standard, né? Mais fácil de lembrar, standard IO, standard lib, né? Include locale, para localizar, include IOStream, use namespace standard, né? Para utilização de linguagem padrão. Int main, então, nosso programa principal, set locale LCA Portuguese, para que fiquem todo o alfabeto em português fique funcionando. Só uma inicialização do programa, né? Aula 3, utilização de printf ali, também como uma opção.
não gosto muito, mas fiquem à vontade em utilizar. Int vidas, string nomes, né, para inicialização de variáveis inteiras e variáveis tipo string, né, com caracteres, vários caracteres. Cout, quantas vidas o jogador comprou? Então essa pergunta para um jogo. Sem vidas. Cout, qual o nome do player? Sem nome. E por fim a apresentação dessas informações. Certo? Então vou rodar aqui. Rodou. Vou duplicar a tela aqui só um segundo. Aqui. Ok. Vou colocar minha fotinha aqui para continuar vendo vocês, né, pessoal? Aqui. Beleza. Então aí a gente tem o nosso programa rodando. Aula 3, utilização do printf. Percebam que já ficou certinho. Só fazer um teste aqui, está funcionando. Já ficou certinho a questão do português, então não teve nenhum erro de digitação ali, ainda bem, né? Vamos lá, então, quantas vidas o jogador comprou? Pergunta, 10. Ó, percebam que ficou um espaço ali depois de interrogação e não pulou linha. Por quê? Porque eu quis assim, né? Não coloquei o /n no primeiro comando ali, né? Então, era exatamente isso que eu estava propondo. 10, Enter. Então, ele tem 10 vidas. Agora, pulando linha, ó, qual o nome do player? Pessoal, se vocês quiserem deixar o nome entre comprou vidas e o nome do player com espaço, ali, tipo, pular mais linhas, é só dar /n mais /ns no local que vocês desejarem. Então, vamos colocar aqui Pedro, né? Pedro, Enter. Então, olha lá, o jogador Pedro tem 10 vidas. Se eu der 2 enters, vai fechar o programa. Fechou o programa. Perfeito, pessoal. Então, essa é a nossa atividade dessa semana, de hoje, né, que vocês vão ter 2 semanas para fazer, ou seja, eu vou passar a próxima atividade e vocês ainda vão estar com tempo para fazer essa, podem fazer as 2 na próxima semana, se preferirem, caso não tenha energia elétrica ou internet na casa de vocês. A nossa o próximo material da aula da semana que vem, eu vou passar mais algumas dicas de exercícios, mas o foco da semana que vem vai ser if else, e com isso a gente vai concluir um ciclo de programas, e dessa forma a gente vai conseguir talvez já programar o primeiro trabalho. Vou passar mais alguns exercícios para treinar vocês. Vamos fazer uma aula online depois de ter passado esses exercícios para esclarecimento de dúvidas, e daí a gente fecha esse primeiro ciclo e marca a nosso primeiro trabalho, né? A gente vai fazer a princípio, alguns projetos, conforme o nosso plano de ensino. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, espero que todos estejam bem frente à tempestade, né? A gente já estávamos com a pandemia nos restringindo, agora tivemos essas ventanias. Eu tive alguns alunos que tiveram problemas, inclusive me mandaram mensagens que a árvore caiu em cima da casa, então realmente a situação de alguns alunos ficou bastante complicada, eu consigo entender isso, inclusive porque a minha garagem no dia aqui da chuva foi totalmente destruída também. Por sorte eu tenho seguro, então tá tudo certo comigo. Espero que esteja tudo certo com vocês. E é isso, pessoal. Vamos tocar, né, na medida do possível. Vamos indo nos ajustando em relação a essas aulas online e aulas gravadas, né? Vou dar preferência um pouco para as aulas gravadas, porque, como vocês viram, nas aulas online a gente tem esse risco de faltar energia, de alguém não conseguir entrar, etc. Então, a gente vai marcar as aulas online, eu vou marcar com antecedência para que todos se preparem para estar acompanhando. E as aulas online vão ser mais focadas para a discussão de exercícios, tá? Eu não vou passar material novo para não confundi-los, né? Até porque se alguém não puder estar presente numa aula online, não vai perder conteúdo.
Tá certo, então? Peço desculpa, então, pelos cachorros aqui. Hoje eu tô gravando essa aula de casa, então a gente tem alguns vizinhos aqui que tem os cachorros que acabam incomodando. Tá bom? Então, obrigado e boa semana aí. E vamos lá para atividade. Eu vou mandar por e-mail daí bem certinho o descritivo. Um abraço. Tchau, tchau.